Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os nossos vídeos. E hoje mais uma aula de conteúdo extra, nós vamos dar sequência àquela aula 1 onde a gente discutiu o que é uma simulação de processo. E hoje na parte 2 desse conteúdo nós vamos verificar os tipos de simuladores. Então, bora lá! Para começar a conversar com vocês, pessoal, eu queria apresentar essa lista aí de simuladores químicos que a gente pode encontrar no Wikipedia, tá? E a gente pode encontrar basicamente a maior parte dos simuladores de processos químicos que a gente tem disponíveis, tá? Eu vou enfatizando alguns, por exemplo, o Aspen High-Sys aí, vocês podem observar, talvez seja o simulador aí com maior aplicabilidade hoje dentro da indústria química. A gente tem o Coco, que é um simulador gratuito aí também amplamente utilizável para aplicações específicas dentro da engenharia química. A gente tem alguns outros, tal DW5, que é um simulador gratuito desenvolvido aqui no Brasil, também muito útil. A gente vai conversar mais sobre ele ainda nessa aula de hoje. Então vocês podem observar aí que a lista é extensa, tá? Temos o Enzo também, que é um simulador aqui feito aqui no Brasil, né, de origens brasileiras, também bastante utilizável. E a gente vai conversar ainda na aula de hoje sobre alguns desses simuladores, tá? Ali eu enfatizo a presença do GANS, que é um simulador que eu tenho maior familiaridade aí, foi um simulador que eu utilizei para desenvolver minhas pesquisas no âmbito da pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado. Tem alguns outros aí que eu vou enfatizando ao longo da apresentação, como o Super Pro Design, que é um simulador voltado aí a bioprocessos, também com grande utilidade, né, que serve aí principalmente para essa parte de análise de estruturas econômicas. Temos aí alguns outros que não aparecem na própria lista, tá? Como por exemplo o MATLAB, que é um software que hoje temos disponível aí na nossa universidade de forma gratuita, né, por meio da parceria da UFMA com a Matchworks, e não aparece diretamente citado aí na lista, mas é um software com grandes aplicações aí para a área de engenharia química. Então vamos na sequência ver essa parte aí estrutural, né, de divisão, como se classificam esses simuladores. Após ver a listagem completa, que a gente acabou de observar ali, a gente percebe que a gente tem uma quantidade muito grande de simuladores com aplicação direta aí dentro da área de engenharia química. Eu gosto de uma subdivisão para categorizar esses simuladores. Eu gosto de dividir esses simuladores em dois grandes blocos, em dois grandes tipos. Os simuladores aí com arquitetura sequencial modular, que são esses simuladores que a gente observa aqui na imagem, que possuem estrutura de pré-programação, contendo aí muitos dos equipamentos de operações ligadas à indústria química. A gente vai dar uma estudada neles com mais detalhes daqui a pouco. A outra subcategoria que eu gosto aí de dividir os simuladores são os simuladores orientados a equações, tá? São esses simuladores que requerem aí um conhecimento um pouco maior das estruturas de programação, para que a gente consiga aqui, né, incluir dentro desses simuladores algumas características e algumas estratégias específicas ligadas aí a cálculos, né, matemáticos e resolução de problemas numéricos, tá? A gente também vai dar uma olhada aqui mais para frente nos principais tipos desses simuladores orientados a equações e algumas subcategorias. Vamos então entender um pouco mais primeiro das estruturas ligadas com os simuladores aí que possuem a arquitetura sequencial modular. Bora lá! Essa aqui, pessoal, é a estrutura base de funcionamento de um simulador com arquitetura sequencial modular. Esses simuladores eles são muito categorizados por possuírem uma interface gráfica de uso específica que facilita muito, né, o que a gente chama de uma interface user-friendly. É muito fácil para os usuários entenderem e compreenderem o princípio de funcionamento desses softwares, porque a própria estrutura do equipamento é demonstrada ali na tela para o usuário, tá? Aqui a gente consegue fazer a parte de entradas e saídas, né, aquilo que a gente deseja obter, aquilo que a gente tem como alimentação, e isso tudo faz parte de um programa executivo principal, no qual a gente vai inserir as características de métodos termodinâmicos. Esses métodos termodinâmicos eles possuem aqui uma propriedade de dados físico-químicos reportada dentro da estrutura dos próprios simuladores. A gente tem aqui uma parte de dimensionamento e custos muito ligado aí à parte de análise econômica, e isso tudo faz parte aqui de uma livraria de dados modular que possui dentro da estrutura dos equipamentos, e tudo isso leva às estruturas executivas do programa, tá? Aliado a tudo isso, para que a gente consiga rodar o programa em si, a gente tem as rotinas numéricas incisivas presentes na estrutura de programação, e normalmente essas rotinas numéricas não podem ser alteradas, tá? Elas são específicas do programa, e a gente não tem controle principalmente aqui sobre as características de uso e funcionamento dessas rotinas.
dentro aqui da estrutura de programação em si. Tá? O que está lá dentro pré-programado vai funcionar da forma com a qual foi pré-programado para funcionar. Até por isso, muitas vezes, esses simuladores aqui são conhecidos como simuladores caixa preta, porque a gente não tem pleno conhecimento daquilo que está programado para efetivamente calcular ali cada etapa do processo em si. Então vamos ver os principais tipos de simuladores que a gente tem. Tá? O principal grupo de simuladores com estrutura modular que a gente tem para aplicações de engenharia química são os simuladores da família Aspen. Tá? São simuladores pagos e compostos aí pelo Aspen Plus e pelo Aspen High-C. São esses dois aqui dessas figuras. Tá? Olhando para eles, o que a gente consegue observar basicamente é que a gente tem de forma muito clara a estrutura dos nossos equipamentos pré-montadas e as linhas de corrente, tanto de massa como de energia, que são agrupadas associadas ao funcionamento de cada um desses equipamentos. São muito utilizados na indústria química e tem um conhecimento aí associado a eles de aprendizado relativamente baixo. Tá? A gente consegue passar a aprender o uso desses simuladores de forma tranquila. Outro muito famoso é o Super Pro Design, que a gente consegue utilizar aí principalmente para aplicações de bioengenharia. É um simulador com estrutura muito poderosa para cálculos de bioengenharia, especialmente associados aí com o cálculo de custos desse tipo de processo. Outros aí com um conhecimento bastante comum, tá? Muitas pessoas conhecem. A gente tem o Unisim, tem o GPROMS, temos o DWSim, o Coco, né? E o Enzo. Sendo que o DWSim e o Enzo são simuladores nacionais, são simuladores desenvolvidos aqui no Brasil e são gratuitos, tá? Você consegue entrar no site das empresas responsáveis, do DWSim e o Enzo, baixar ele para o seu computador e utilizá-lo de forma completamente gratuita, tá? Com base nisso, vou fazer uma breve apresentação para vocês de uso aí do software DWSim para que vocês vejam a interface dele de forma um pouco mais direta. Bora ver essa apresentação, esse uso aí específico então. Então pessoal, essa é a tela que vocês observariam aí abrindo o DWSim na máquina de vocês, tá? Dentro dessa tela a gente consegue observar aí algumas estruturas específicas de uso, como esse Setup Wizard e a parte de definição de componentes, tá? Vocês podem observar que apesar de gratuito, ele tem uma base muito extensa aí de componentes que a gente pode selecionar aí para fazer parte da composição do nosso sistema reacional. Tá? Ali você tem uma parte de seleção para descrever as características dos componentes envolvidos no seu problema para ele determinar a base de dados termodinâmica que vai ser usada. E aí abaixo agora eu demonstro para vocês os equipamentos que já estão presentes, tá, dentro da estrutura do simulador. Para observar que a gente já tem colunas de dissorção, alguns tipos de reatores, colunas de destilação, né? Alguns equipamentos reacionais específicos. Aí eu selecionei um reator tubular, tá? Eu vou adicionar as correntes aí, ó. Por exemplo, corrente de energia, corrente de balanço de massa. Vocês conseguem ver que a gente tem umas estruturas básicas aí muito bem montadas que possibilitam a aplicação do simulador. Para demonstrar o uso mais específico, eu vou apresentar para vocês uma simulação dinâmica aí de um reator tubular dentro da estrutura. Tá? Isso aí vem dentro do próprio DWSim como um exemplo disponível para os usuários. Nessa simulação dinâmica, vocês podem observar que a gente tem um reator tubular, uma corrente de energia, as correntes de alimentação e de saída aí de produto, e ali abaixo tem uma tabela de propriedades, né, onde ele apresenta aí as características daquilo que está sendo saindo, né, do seu reator em decorrência da reação química. Né. Vocês podem observar que ao clicar na corrente de energia, a gente pode ali estabelecer, né, algumas características para ela. Isso inclui, por exemplo, a nomenclatura, as características de unidade daquilo que está sendo inserido ali naquela corrente. A gente consegue dar algumas estruturas de zoom, né, dentro da própria estrutura da tabela, algumas outras funções aí específicas, e a gente consegue ver ali, por exemplo, na dado de saída, né, os deltas de temperatura, de calor adicionado, de composição dos componentes envolvidos ao longo da reação. Tá? Essa reação é a reação para a produção de etileno glicol, e a gente consegue acompanhar ali, né, as características. Abrindo a estrutura do próprio reator, a gente pode ver ali algumas outras características, como por exemplo a própria vazão de saída, né, o pacote termodinâmico que está sendo usado, nesse caso é um pacote ideal, seguindo aí a lei de Raoult, e com isso a gente consegue ali fazer algumas alterações, tá? Podemos alterar ali a taxa de calor e verificar o efeito disso sobre o comportamento do nosso reator PFR. Tá? No gráfico da esquerda, vocês conseguem ver ali dados de concentração em função do comprimento do reator, no gráfico da direita da temperatura em função do comprimento do reator. Então observem aí que as tendências de comportamento vão mudando à medida que a gente vai modificando aí a estrutura da taxa de calor fornecida ao sistema. Esse não é o principal objetivo desse tipo de simulação. Tá? O principal objetivo é a geração de plantas inteiras.
Para demonstrar uma planta inteira para vocês de forma muito breve, eu vou recorrer também mais uma vez a um exemplo presente dentro da estrutura do próprio DWSim. É uma planta de produção de biodiesel aí apresentada e que claramente vocês conseguem observar que possui aí, né? Aí estão os dados, né, de quem fez a planta e disponibilizou aí para download, né, e as características da própria transformação que ocorre na planta. Mas o que eu quero aqui enfatizar para vocês é que vocês conseguem, né, observar as características envolvidas aí em cada etapa do processamento da planta, né? Ali a gente tem a etapa de reação química, as características de tudo aquilo que acontece dentro do nosso reator químico ali, né, com condições de vazão, de própria taxa, né, de como ocorre a reação. E temos as partes relacionadas aí com os equipamentos de separação e as composições específicas que obtemos para cada um desses equipamentos de separação específico, né? Ali a gente tem uma representação no tanque de lavagem para especificação de produto na cadeia de produção de biodiesel. A gente tem algumas colunas de destilação, algumas colunas de absorção específicas aí ao longo do processo. E todos esses equipamentos têm as suas próprias características aí muito bem especificadas ao longo da planta e ao longo da simulação, mostrando aí que o DWSim, apesar de gratuito, é um software muito robusto para esse tipo de aplicação em si. Agora que a gente já conhece um pouco mais dos simuladores, né, do tipo ASM, quais são as principais vantagens e desvantagens desses simuladores? Começando pelas vantagens. Eles são reportados por possuírem uma curva de aprendizado relacionada aí com as características de uso, né, muito baixa. Isso aqui pode variar um pouco, então eu não gosto de botar muito baixo, porque alguns simuladores dependem de um aprendizado um pouco maior, né? Pode ser baixa, média ou alta, mas na grande maioria dos casos a curva de aprendizado não é muito grande, porque o que você precisa entender é a lógica de funcionamento do processo, né? Por exemplo, em um reator eu tenho uma corrente de entrada, vou ter uma corrente de saída e tenho uma corrente de energia ali responsável pela troca térmica do reator. Basicamente é isso que você precisa entender. Eu vou precisar de duas correntes de saída, porque a minha reação tem uma transição de fase, pode ter uma saída líquida e uma saída a vapor. Então esse é o entendimento básico que a gente precisa ter, tá? Para que ele funcione. O cálculo em si, a estrutura de cálculo numérica programada, para que aconteça essa transformação, já está pré-programada. Então isso é uma vantagem que diminui o tempo de aprendizado. E também por isso é muito fácil de programar e manter o uso desse tipo de simulador, tá? São simuladores conhecidos aí por serem fáceis de manutenção e programação. Também, como já falei, os métodos numéricos eles são empregados, já estão pré-programados. Então, para cada operação unitária que a gente já tem um método numérico pré-programado estruturado dentro do próprio simulador. Isso diminui o tempo de programação e de uso aí do software, tá? Uma outra vantagem desse tipo de simulador é que eles são muito semelhantes, de forma que ao aprender né, os conhecimentos que você vai desenvolver, você conseguirá aplicar em outros de forma muito direta e muito simples. Então isso aqui é uma grande vantagem desse tipo de simulador também. E como principal vantagem que eu relaciono a esses simuladores é que eles são muito utilizados nas plantas químicas em geral para entender e fazer programação e manutenção programada, assim como escala de produção dentro das plantas químicas. Então aí são simuladores com amplo uso na indústria química atual. Vamos às desvantagens então. As desvantagens é que o usuário fica muito limitado às estruturas presentes no simulador, então se você tiver algum equipamento específico, como por exemplo a coluna de destilação reativa, você não vai ter muito provavelmente, né, a não ser que a gente está falando de uma versão muito atualizada aí desses simuladores, a gente não vai ter essas estruturas presentes já pré-programadas na estrutura do próprio simulador, o que vai levar um tempo aí para que você adeque algumas rotinas e algumas estruturas para que você consiga representar esse equipamento dentro do seu simulador. Existe uma grande dificuldade em convergências e processos extensos, né? Normalmente quando você tem muitas correntes de reciclo, muitas correntes de balanço de massa e de balanço de energia simultâneas, esses simuladores demoram um tempo razoável para calcular, mesmo em computadores muito potentes. Isso acontece por conta dos métodos numéricos já estarem pré-programados e por conta dessa interface gráfica que normalmente leva a um requerimento maior computacional para que ocorram os cálculos. E também, como eu disse, uma outra desvantagem é que ele possui essa estrutura pré-programada, tá? A gente fornece normalmente entradas para obter saídas. É muito complicado que alguns simuladores deixem você fazer o contrário. Como, por exemplo, tendo as características que eu quero de produção, determinar aquilo que eu tenho que ter de entrada para o meu simulador. Normalmente ele segue um fluxo contínuo, onde você dá entrada para obter saída. Então, nesses casos aqui, às vezes fica complicado usar esse tipo de simulador modular para a nossa rotina de cálculo.
Agora que a gente já viu o uso dos simuladores aí de característica modular, vamos passar aos simuladores orientados a equações. O nome é muito claro, então a gente fala de simulador orientado a equação, são aqueles simuladores para os quais o usuário normalmente tem que inserir todas as equações representativas do seu sistema para que ele efetue realmente ali a interface de cálculo para o usuário e reporte isso como uma resposta específica. Aí, dentre os principais simuladores orientados a equações que a gente tem, tá? O MATLAB é um dos mais famosos, tá? Esse software aqui dessa interface que vocês estão vendo aqui, já é um software que possui interface gráfica e conjugada com a interface de estruturas de equações que a gente possui, e também é conhecido por ser um software que tem estruturas de cálculo pré-programadas específicas de grande utilidade, como por exemplo estruturas de cálculo relacionadas aí a resoluções de equações diferenciais, pacotes de otimização, né? Já pré-programados em sua estrutura e que funcionam de forma muito boa. Outros softwares, o GANs, né, que é um software que eu possuo uma familiaridade muito grande, desenvolvi minha pós-graduação usando esse software. É um software inicialmente desenvolvido para aplicações de economia, mas que possui aí uma interface de uso específica muito boa para aplicações de otimização. Além desse, a gente tem o Excel, que é um que a maioria dos engenheiros conhece, né, um software da Microsoft, que possui aplicações aí também para engenharia, principalmente se a gente aliá-lo aí àquelas interfaces de programação Visual Basic, a gente consegue levar ele para um nível de uso um pouco mais alto, tá, fazendo aplicações e conjugações de cálculo aí muito interessantes para aplicações de engenharia. Alguns mais atuais aí, né, falando, a gente tem o Python. Python é um aplicativo com uma usabilidade muito boa aí para aplicações de engenharia dos anos mais atuais, né, vem sendo aí utilizado em muitas aplicações atualmente. E para os mais antigos aí o Fortran, né, que foi até exatamente onde eu aprendi a programar. O Fortran é um software aí também gratuito, né, que tem uma interface muito robusta de cálculo, mas que depende aí de inserção de basicamente tudo que você quer, né? Aqui a gente não tem muitas estruturas para programar, a gente tem até alguns fóruns na internet que disponibilizam as informações e programas aí de estruturas específicas, como seguindo o mesmo exemplo que eu dei para o MATLAB. Aí para cálculos, né, em Fortran em si, por exemplo, para resolução de equações diferenciais, a gente consegue encontrar essas estruturas pré-programadas, né? Mas como normalmente isso é desenvolvido por outro usuário, a gente tem uma curva de aprendizado um pouco maior para usar isso aqui, tá? E por fim temos o Enzo. O Enzo é um simulador aí, como tínhamos anteriormente lá para o DWSim, é um software nacional e gratuito que tem uma estrutura de equações incluída em sua estrutura base e que possibilita aí uma certa manipulação por parte do usuário para cálculo de engenharia especificamente falando, tá? Então um software aí que tem um pacote gratuito e liberado para usuários e com aplicação muito específica e direta aí para engenharia. E também um software nacional desenvolvido aqui no Brasil. Então, com base nessas definições, deixa eu apresentar para vocês alguns simuladores orientados a equações. Tá? Vou apresentar para vocês um pouco da interface GANs, para que vocês vejam mais ou menos um programa em GANs em funcionamento. E vou apresentar para vocês algumas coisas desenvolvidas em MATLAB também. Bora lá ver essas aplicações específicas em si. Iniciando pelo GANs, pessoal, observem que aqui, muito diferente daquilo que a gente tinha na estrutura dos simuladores modulares, a gente tem uma aplicação um pouco mais limitada com relação àquela interface user-friendly, né, para os nossos usuários. Aqui a gente tem um programa diretamente voltado para as equações. Esse é um programa utilizado por um aluno meu de iniciação científica aqui na UFMA. E aqui a gente está resolvendo um problema de equilíbrio relacionado aí com o cálculo de um reator de equilíbrio isotérmico, que é um equipamento que até a gente tem dentro do DWSim, tá? Só que observem que aqui eu tenho a liberdade de mexer no pacote termodinâmico do meu problema de acordo com a necessidade. Aqui, para esse caso específico, a gente tem usado a equação do virial. Observe que a gente consegue colocar uma quantidade muito satisfatória, ali, muito alta até, de componentes envolvidos no equilíbrio, na condição de equilíbrio, simultaneamente. Já cheguei a trabalhar em programas aí com GANs, né, minimizando a energia de Gibbs, como é o caso desse programa aí, com situações até muito maiores, né, com muito mais componentes do que a gente efetivamente tem aqui. E aqui a gente tem um software muito robusto, que resolve esse problema aí em tempos computacionais muito baixos. A gente está falando de coisas aí muitas vezes inferiores a 1 segundo para resolver esse tipo de problema, coisa que no DWSim a gente levaria em torno de 3 a 4, 5 minutos muitas vezes para resolver o mesmo problema com a mesma quantidade de componentes. Essa robustez que os simuladores têm, né, os simuladores a que me refiro voltados à equação,
tem possibilitam usos aí muitas vezes em sistemas mais complexos que a gente não consegue muitas vezes resolver para um equipamento específico dentro dos simuladores modulares. Passando então para a aplicação em MATLAB, aqui a gente vê que a gente tem um design muito parecido, né? Só que tem um detalhe aqui que não está muito diretamente visível dentro da situação, que é a própria linguagem de programação. A linguagem de programação de GANs é única e específica e é diferente da linguagem de programação que a gente utiliza em MATLAB. Então esse tempo, essa curva de aprendizado necessária para que a gente consiga desenvolver habilidades de programação suficientes para construir programas dentro das duas estruturas, né, demora um tempo. Isso aí demanda um tempo e demanda uma dedicação maior da pessoa que está se propondo a trabalhar com esses programas do que a gente tem nos simuladores modulares. Aqui esse problema específico, a gente está resolvendo um problema de uma cinética enzimática, tá? Como eu falei, o MATLAB tem uma interface gráfica, então o programa já se utiliza disso para, com a interface gráfica, construir o gráfico de análise aí, apresentando o comportamento do decaimento da concentração de reagente, do aumento da produção aí de produto ao longo da reação, e das próprias características dos complexos em cima do substrato formados ao longo do processo enzimático que está sendo estudado. Aqui, além disso, o programa se utiliza da interface de uso do software para resolver o sistema de equações diferenciais formado dentro do problema, por meio do comando OD45. A gente já até discutiu aqui no canal como a gente usa essa interface de estrutura de cálculo aí numérico do OD45 para resolver equações diferenciais e sistemas de equações diferenciais. Eu estou deixando um link aí no vídeo para vocês dessa aula específica, tá? Mas é uma aplicação muito comum aí para problemas de engenharia. Observem que a gente consegue resolver também de forma muito simples, né? Um programa muito curto, resolver um problema que em outros tipos de programa a gente demoraria um tempo razoável, né, para que conseguisse resolver esse sistema de equações diferenciais. Agora que a gente já tem essa ideia mais geral do funcionamento dos simuladores aí orientados às equações, vamos conversar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desses simuladores. Falando primeiro das vantagens, o que a gente tem como vantagens aí principais? Primeiro, o usuário ele pode programar o que ele quiser, né? Eu definiria a principal vantagem dos simuladores orientados a equações como sendo a liberdade do usuário. Aqui você pode colocar e se representar basicamente qualquer coisa para a qual você consiga equacionar o seu problema. Se você consegue equacionar o problema, você consegue resolver em um simulador orientado à equação. Normalmente ele tem uma eficiência de convergência maior do que aquela observada nos simuladores modulares. Quando eu falo de eficiência de convergência, eu falo de uma variável chamada tempo computacional, que é o tempo que o seu computador leva para calcular o seu problema. Normalmente ela é maior, ou seja, a gente calcula o mesmo problema em um tempo menor em um simulador orientado à equação. Aqui a gente possibilita, né, a gente tem uma possibilidade muito boa de otimização numérica e rotinas específicas de otimização, incluindo aí casos multi-objetivo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, eu quero fazer uma otimização energética do meu processo. Normalmente é mais fácil fazer isso em uma rotina multi-objetivo ou mesmo com objetivo único dentro de um simulador orientado à equação. Eles também têm suas facilidades de programação e manutenção. Só que passando um pouco para desvantagens, essa facilidade de programação normalmente ela é muito específica, tá? E ela é válida para um único simulador. Quando a gente passa, por exemplo, de uma programação em Fortran para uma programação em MATLAB, a gente tem uma diferença de escrita, de didática desses simuladores que tornam aí um pouco complicada essa transição. Lá para os simuladores modulares, o que a gente aprendia em um era muito fácil de aplicar em outro. Aqui não é bem assim, tá? Porque a interface com o usuário normalmente é um pouco mais complicada e a gente tem uma maior curva de aprendizado. Então isso aqui a gente precisa ter essa noção, tá? Uma outra desvantagem que a gente tem reportado é que eles normalmente são simuladores menos usados em planta química, tá? Normalmente por conta do quê? Como a gente tem um tempo maior de aprendizado, então a gente normalmente tem um uso um pouco menor na planta química, porque lá o interesse é que o usuário aprenda da forma mais rápida possível para usar da forma mais rápida possível. E os métodos numéricos aqui, né, necessários para a resolução dos nossos problemas, com algumas exceções, como por exemplo o caso do próprio MATLAB, normalmente eles precisam ser implementados pelo próprio usuário. Isso requer um tempo que normalmente não precisa ser gasto aí nos simuladores modulares.
Bem, algumas coisas acontecem em comum, tá? Tanto nos simuladores modulares como nos simuladores de equações. E o principal problema que a gente observa quando o usuário passa a usar simuladores com mais frequência é a falta de atenção com a obtenção dos seus resultados. Não é porque a gente está obtendo resultado em um simulador que os resultados que a gente está obtendo são confiáveis. A interpretação faz parte do ofício do engenheiro. Então, por mais que você esteja utilizando um simulador modular de grande desempenho, como é o caso do Aspen HiSys, tudo que você obter como resposta, a interpretação faz parte da sua profissão. Então você é responsável por entender se aquele resultado tem sentido físico e se ele representa o seu sistema. O que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, você está fazendo uma aplicação e entende que a resposta que você vai obter na saída do seu equipamento tem que ter o produto na fase vapor. Se você está obtendo esse produto na fase líquida, muito provavelmente o modelo termodinâmico que você está usando para representar esse equipamento é inadequado. E você precisa substituir por um modelo que seja capaz de representar o seu sistema dentro dessa condição de vapor de forma adequada. Então nunca se esqueça, a interpretação do sentido físico da resposta é responsabilidade única e exclusiva do engenheiro. Quando a gente passa um pouco mais à frente, pensando aí já na característica de uma boa simulação, a qualidade dos dados experimentais, né, e das respostas que você vai obter ali dentro do seu simulador, dos dados reais que você vai obter na simulação, eles dependem diretamente da qualidade desses dados experimentais que você fornece ao seu simulador. Então, como você está representando, por exemplo, termodinamicamente o seu sistema, você está representando a partir de dados que têm uma confiabilidade boa, que são dados obtidos de uma fonte interessante aí para esse dado, ou você está pegando ele de qualquer lugar da internet. A confiabilidade que você tem em relação a esses dados está diretamente ligada com a qualidade da resposta que você vai obter no seu simulador. Então tenha muito cuidado com isso, porque o sentido físico da sua planta depende diretamente da qualidade desses dados. Então tudo aquilo que você fornece como input para o seu programa, como entrada para o seu programa, tem influência direta na qualidade da saída ou do output, da resposta que o seu programa fornece para você. E por fim, os simuladores de processos, especiais simuladores modulares, eles são ferramentas essenciais na formação de um engenheiro químico moderno. Tá? Mas ele não substitui o perfil crítico do profissional. Então, por mais que seja essencial que você, enquanto engenheiro químico, aprenda e compreenda o funcionamento do simulador, especialmente falando aí dos simuladores modulares, tenha sempre em mente que o seu perfil crítico, a sua característica profissional é muito superior ao que esse simulador vai agregar dentro da sua formação. Por fim, pessoal, era isso que a gente tinha aí para a parte 2 dessa aula de simulação. Essa é a última aula aí programada para esse tópico em específico dentro aí dessas aulas extras, tá? Irei trazer algumas aulas extras agora, mais destinadas ao uso do DWSim, especificamente falando dentro daquilo que eu tenho interesse aqui, com essas estruturas de vídeo aula, que está relacionada aí com o uso de reatores, obviamente, por tratar-se aqui de uma disciplina, né, as disciplinas que eu ministro aí nesse formato são disciplinas de cálculo de reatores. Então trarei alguns vídeos aí relacionados com o uso do DWSim, especificamente falando para a disciplina de cálculo de reatores. Tem algumas coisas já de MATLAB disponibilizadas aí no canal, principalmente relacionados aí também com a disciplina de cálculo de reatores, mas com o uso específico desse software para cálculos aí, utilizando a resolução de equações diferenciais e sistemas de equações diferenciais. Caso tenha alguma dúvida aí relacionada a esse conteúdo ou algum outro, aqui estão as minhas formas de contato. E a gente se encontra aí na nossa próxima videoaula. Até lá!